Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Hoje eu gostaria de retomar o tema da autoria, ao qual vamos voltar com alguma frequência. Eu gostaria hoje de discutir um pouco as regras acadêmicas que vêm sendo impostas a pesquisadores e pós-graduandos em todo o Brasil, que admitem que, dentre uma lista de autores de um determinado item de produção acadêmica, seja um artigo submetido a uma revista internacional ou uma patente, o autor mais importante é aquele que aparece em primeiro lugar na lista, e de que existe uma espécie de ranqueamento da importância da participação dos autores naquele item de produção. Sinceramente, eu vejo esse tema com muita preocupação. Para mim, nós poderíamos discutir uma lista dos 1000 erros sobre a imposição dessa regra acadêmica que vem se tornando bastante popular, inclusive nas instâncias de fomento. A gente poderia dizer, logo de partida, de que a regra pressupõe que existe, que é possível ranquear a importância dos autores, e isso, sinceramente, tem que ser provado. Por exemplo, num trabalho em que um laboratório, vamos chamar laboratório A, dos quais participam um pós-graduando e um orientador ou um pesquisador sênior, produz um material em colaboração com um laboratório B, onde se faz uma determinada aplicação daquele material, de onde participam um técnico muito experimentado, um outro pós-graduando e também um pesquisador sênior, e esse material, depois de aplicado, precisa ser caracterizado num outro laboratório C, onde também há a participação de técnicos experientes e são usadas técnicas revolucionárias para caracterizar um novo aspecto daquele material naquela aplicação, quem poderia ser considerado de fato o mais importante? É óbvio que essa questão cai por terra, porque se a gente tirar a participação do laboratório A, da equipe do laboratório B e da equipe do laboratório C, aquele trabalho não se mantém de pé. A ideia de que existe uma ordem de importância entre autores de um trabalho científico é absolutamente esdrúxula, porque muitas vezes o trabalho não se mantém em pé com a retirada de qualquer um dos autores ou de qualquer um das equipes. Em segundo lugar, essa regra, ela obviamente inibe a colaboração e estabelece uma competição, principalmente entre jovens pesquisadores que habitam e colaboram num ambiente de investigação, num laboratório ou entre laboratórios diferentes. Ora, se há 3 pesquisadores, jovens pesquisadores pós-graduandos, e se os 3 são obrigados por seus respectivos programas a estarem presentes em primeiro lugar numa publicação, é óbvio que os 3 vão disputar a primazia de estarem presentes na primeira posição, na primeira citação na lista de autoria, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Ou então, os 3 laboratórios vão decidir separar o trabalho em 3 pedaços, e talvez não seja possível publicar os 3 pedaços, contribuindo com a política de publicação do tipo salame, em que extratos extremamente limitados são submetidos à publicação, para que cada um tenha a oportunidade de ser o primeiro em uma determinada publicação. Em terceiro lugar, essa regra, obviamente, deforma o nosso pesquisador, em particular o jovem pesquisador, que acredita que essas regras de contagem, de ranqueamento, podem ser de fato implementadas no mundo acadêmico e que são válidas. Enfim, essas regras são absurdas. Alguém poderia perguntar, mas de onde elas nasceram? Ou de onde elas vêm sendo originadas? E, de novo, nós vamos ser levados a falar na avaliação periódica que os programas estão sujeitos. No fundo, o que os diferentes programas querem é assegurar o seu NACO e assegurar aquela produção como uma produção sua, que possa contar na sua avaliação particular da sua qualidade em detrimento dos demais. Essa regra de avaliação, ela pressupõe
que a soma das partes não pode ser menor do que o todo, ou em outras palavras, que o trabalho tem que ser de alguém, ou tem que ser dividido em porções do tipo 33% do trabalho é do laboratório A, 33% do trabalho é do laboratório B, 33% do trabalho é do laboratório C, o que levaria também à separação e ao fracionamento da autoria, o que é um absurdo completo e total, quando é muito mais simples a gente simplesmente admitir que os 3 laboratórios são autores daquele trabalho, igualmente proprietários daquelas ideias ou proprietários intelectuais daquelas ideias, e que todos são autores igualmente importantes daquela peça científica. Além do mais, essas regras elas também impõem um jogo para os pós-graduandos, porque quando o pós-graduando apresenta um trabalho em que ele não é o primeiro autor da lista de autores, ele se vê publicado a participar da confecção de um outro trabalho onde ele seja o primeiro. Então, obviamente, isso estimula de maneira extremamente artificial a produção científica dos diferentes autores, para que cada um tenha a oportunidade de ser o primeiro em uma determinada produção intelectual acadêmica. É por essas razões que eu acho que você, principalmente você, jovem pesquisador, você tem que rejeitar essas ideias, você tem que rejeitar esses argumentos e esses algoritmos que, no fundo, estão sendo estabelecidos para poder fazer divisão de propriedade intelectual e de geração das ideias entre os diferentes programas e os diferentes atores do nosso ambiente de investigação científica. E antes de terminar esse vídeo, eu gosto de lembrar de uma velha história muito popular na área tecnológica, em que um determinado equipamento tinha um determinado problema e um técnico foi chamado para avaliar o funcionamento do equipamento. E ao chegar, depois de avaliar o equipamento, o técnico descobriu que faltava um determinado parafuso em uma determinada peça. E o técnico então colocou o parafuso e parafusou o parafuso no equipamento, que voltou a funcionar plenamente. Quando foi emitir a nota fiscal, emitiu a nota fiscal de R$10.000. E então ele foi perguntado, mas como? Você só veio aqui, a única coisa que você fez foi colocar um parafuso, como você pode cobrar R$10.000? O técnico então rasgou a nota fiscal e escreveu uma outra. Parafuso, R$1. Saber que parafuso apertar e onde colocar. R$9.999. É isso aí, pessoal. O conhecimento intelectual não se divide, não se computa e não se deve utilizar de regras absolutamente artificiais para distribuir as ideias e os parafusos e as participações de autores e técnicos nas produções científicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.